as funções mais simples que podemos conceber são as funções constantes, em que y é igual a c, que é um valor constante. Então, por exemplo, temos aqui y igual a 3, que então não importa se x é menos 4, o valor de y é 3. Se x é 4, y é 3. Se x é 2, y é 3. Por qualquer valor de x que eu entre, o valor na saída é 3. E a mesma coisa, por exemplo, y igual a menos 2. Não importa qual seja o valor de x aqui, o valor da função vai ser sempre igual a menos 2. Então, depois das funções constantes, as funções mais simples são as ditas lineares afins ou funções do primeiro grau. Então, elas têm a forma ax mais b, então com a e b constantes. E, por exemplo, vamos fazer o gráfico de algumas delas. Então, dessas funções aqui, por exemplo, 2x menos 1, 3 menos x. Aqui só está invertida a ordem, né? Está primeiro o b, que é o termo constante, depois o que tem x. Ou então x sobre 2, né? Que seria 1 meio vezes x. E aqui a gente vê o gráfico delas aqui feito no GeoGebra. Então, algumas coisas que a gente pode ver, por exemplo, é que a primeira função, a linha azul, ela é crescente e, e a função g ela é decrescente. E conforme x, a f de x, conforme x aumenta, o valor de y aumenta. A g, conforme x aumenta, o valor de x diminui. E a x sobre 2 ela aumenta também, ela é uma função crescente. E o gráfico de uma função do primeiro grau vai ser sempre uma reta. Então vamos dar uma olhada mais de perto no que acontece nas variações de x e de y numa função de primeiro grau. Então se a gente tomar dois valores de x quaisquer, então aqui seria, por exemplo, o valor de x1 e esse aqui seria, por exemplo, x2. E aplicando a função em x1, a gente vai ter então um valor de y1, que corresponde a ele. Aplicando em x2, a gente vai ter um valor de y2, que corresponde a ele. Então, se a gente fizer a diferença aqui dos dois lados, a gente vai ter no lado direito y1 menos y2, e no lado direito a gente vai ter a que multiplica x1 menos x2. Veja que o b se cancelou, né? Porque fazendo b menos b a gente vai ter zero. Então aqui a gente consegue uma expressão de a. Então a gente passando esse x1 menos x2 aqui dividindo, a gente tem essa expressão para a, que é a y menos y2 sobre x1 menos x2. E vocês veem que isso é a variação tanto de y quanto de x. E a gente usa essa notação aqui, esse triângulozinho aqui que se chama de delta, para indicar a variação, né? Então isso aqui a gente lê realmente variação de y sobre variação de x. Então, em qualquer lugar que tenha uma variação, né, de diferença de dois valores, ou às vezes em física, né, valor final menos valor inicial, a gente utiliza essa notação delta para se referir a isso. Então, o que isso aqui nos diz é que as variações de x e de y são proporcionais uma outra, né, conforme uma taxa que é justamente o valor a ali, que é o coeficiente de x. E a gente pode interpretar isso da seguinte maneira. Então, quando a variação de x é 1, então o a vai ser justamente a variação de y, ou seja, o a indica o quanto que x varia, quanto ele aumenta ou quanto ele diminui, quando x aumenta uma unidade. Então é essa variação aqui, se essa variação de x aqui for 1. Ele diz exatamente quando que a função cresce ou decresce quando x aumenta 1. Então daí a gente conclui que se o número ali que está grudado no x for maior que zero, a função é crescente. E se esse valor for negativo, a função é decrescente. E no caso que a é zero, então a gente não tem necessariamente uma função de primeiro grau, mas sim a gente tem uma função constante, porque a gente fica só com o b daí. Então vamos considerar o ângulo θ que a reta faz com o eixo x. A gente pode colocar ele aqui num triângulozinho
E esse triângulo aqui é retângulo, né? Então a gente pode fazer um pouquinho de trigonometria. Então nesse triângulo retângulo aqui, ΔY é o cosseno oposto ao ângulo θ e ΔX vai ser o cosseno adjacente. Então a gente vê que o A é equivalente à tangente desse ângulo θ. Ou seja, o A ele está diretamente ligado ao ângulo θ, porque ele é determinado, de certa forma, pela tangente do ângulo que a reta faz com o eixo x. Então, por isso a gente chama esse coeficiente A de coeficiente angular da reta, porque ele está justamente intimamente ligado ao ângulo. Os interceptos são as intersecções do gráfico da função com os eixos. Isso é em geral, isso não é só para a função de primeiro grau. No caso aqui, nessa função aqui, são justamente esses pontos aqui. Aqui é o intercepto y, que é a intersecção com o eixo y, e o intercepto x, que é a intersecção com o eixo x. No caso do intercepto y, então, para esse ponto aqui, a gente tem que o valor de x é igual a zero. Então, aplicando isso na função, a gente vai conseguir que y é igual a b naquele ponto. Então, por isso a gente chama o b de coeficiente linear de f, porque ele representa onde a linha corta o eixo y. E o intercepto x a gente obtém da seguinte forma. Então, nesse ponto, a gente vai aplicar a função agora com y igual a zero. Então, a gente fazendo só uma pequena álgebra aqui, substitui y por zero e resolve para x, a gente obtém que x igual a menos b sobre a. Você pode fazer esse isolamento aqui como um exercício de álgebra. Então, em geral, os interceptos x de uma função, né, ou seja, os valores onde o gráfico da função corta o eixo x, né, ou os valores de x tais que f de x igual a zero, são chamados de raízes da função. Então agora o que nós vamos fazer é a determinação da fórmula da função de primeiro grau dados dois pontos. Então são nos dados dois pontos x1, y1 e x2, y2. Então, a nossa tarefa aqui é justamente determinar quais são os coeficientes a e b que vão na fórmula da função. E o que a gente tem aqui é o seguinte, que a é igual à fórmula que a gente viu na parte do coeficiente angular, então é a diferença entre os y e a diferença entre os x, apenas cuidando que eles têm que ser na mesma ordem aqui. E depois disso, aplicando isso na fórmula y igual a x mais b, a gente resolvendo para b, a gente utiliza essa fórmula aqui. Aqui, esse quadradinho preto quer dizer que eu posso usar tanto 1 quanto 2. Eu posso tanto pegar y1 e x1, quanto pegar y2 ou x2. Os dois valores têm que dar o mesmo b. Então, vamos fazer um exemplo. Então, a reta que passa por menos 2 e 4 e 3, 1. Então, você pode, se quiser, pausar o vídeo agora para tentar fazer por conta própria. E no caso a gente tem, aplicando as fórmulas, então a gente tem aqui os valores de A, e ali agora o B foi aplicando no segundo ponto, né? Então eu apliquei aqui o Y1, que é 1, e apliquei o X1, que é 3, e aqui eu usei o valor de A que eu consegui no passo anterior. Então agora só o que falta é substituir esses valores de A e B que a gente encontrou na fórmula y igual a x mais b. Então a gente pode escrever y igual a menos 0,6x mais 2,8, ou então, só para não ficar aquele sinal de menos na frente, até para ficar um pouquinho mais limpo, pode escrever 2,8 menos 0,6x. Lembrando que a gente pode inverter a ordem que se a gente quiser, né, porque a soma não depende da ordem dos termos.